Bom dia, graça e paz. Hoje é o dia 34 da leitura bíblica. Meu nome é Edmilson Teixeira. Estudaremos hoje Êxodo 27 e 28, Mateus 22, do 1 a 22, Salmo 25, do 12 a 22. Oremos. Pai, eu te louvo, eu te dou graça, eu lhe peço, fale conosco, Pai, através da tua palavra, usa-me, capacita-me, abençoe, meu Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã que estão assistindo essa live, eu te peço, Pai, essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Êxodo 27. Faça um altar de madeira de acácia. Será quadrado, com 2 metros e 25 centímetros de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. O tabernáculo era um local, era um santuário consagrado para o culto a Deus, onde Deus torna conhecida a sua presença. O principal propósito do tabernáculo era para Deus habitar no meio dos israelitas. Ali virei a ti, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Está em Êxodo 8, 21 e 22. A disposição dos móveis do tabernáculo e a sua simbologia, se tivéssemos que entrar pelo lado oriental, seria essa. Tem a cortina exterior, que delimitava o átrio, e nessa cortina também tinha a porta, onde dava acesso ao átrio. Entrando no átrio, tínhamos o altar de holocausto. Ele tipificava a cruz de Cristo, onde Jesus se ofereceu como holocausto a Deus, sem mancha e nem defeito, como expiação pelos nossos pecados. Está em Hebreus 9:14. Também tinha o lavatório. Ele representa a purificação e o início da santificação. Está em Hebreus 10, 19 e 22. Aí tínhamos o primeiro véu, que servia de entrada para o lugar santo, para o santuário. Entrando no santuário, do lado esquerdo, tínhamos o candelabro. Ele representa Cristo como a luz do mundo. João 9 e 5. Do lado direito, tinha a mesa dos pães da proposição, que simboliza Cristo, o pão da vida. João 6 e 35. O altar de incenso, antes do segundo véu, que vedava a entrada do Santo dos Santos. O altar de incenso representa a intercessão de Cristo na glória. Hebreus 7, 25 e 9 e 24. A Arca da Aliança, ao atravessar o segundo véu e entrar no Santo dos Santos, ela continha as tábuas de pedra da lei, a vara de Arão que floresceu, um vaso de ouro com maná. E a Arca da Aliança, ela simboliza a justiça
e a presença de Deus. Hebreus 9:4. No Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote podia entrar, e ainda assim, apenas uma vez por ano, com a oferta pelo pecado, no dia da expiação. O segundo véu, que separava o lugar santo do Santo dos Santos, rasgou-se de alto a baixo no momento do sacrifício perfeito de Cristo, simbolizando o fim da antiga aliança. A barreira de separação foi removida, permitindo o acesso ao trono da graça pelo sangue de Jesus a todos os que creem. Mateus 27:51, Hebreus 10:19-20. Êxodo 28. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. São essas as vestes que farão um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Façam um peitoral de decisões, trabalho artesanal. Façam-o como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, e de fios de ouro, e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo, como o nome de uma das 12 tribos. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração, no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sob o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisão em Israel. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo, diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Estará sobre a testa de Arão. Assim, ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os, para que me sirvam como sacerdotes. Faça-lhe calções de linho, que vão da cintura até a coxa, para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los
sempre que entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. Os sacerdotes tinham vestes sagradas que ilustravam os poderes, os privilégios e a dignidade de seu ofício. Elas tinham que ser confeccionadas de tal modo que refletissem glória. Servir a Deus é uma das funções grandiosas. E beleza refletia o senso estético da dignidade de seu ofício. Essas vestes distintivas conferiam ao sacerdote acesso ao lugar santo. Atividades que os sacerdotes exerciam: queimar o incenso sobre o altar de ouro 2 vezes por dia, fazer a manutenção do candelabro, fazer a manutenção da mesa dos pães da proposição, oferecer sacrifício sobre o altar dos holocaustos, abençoar o povo. Exerciam também funções civis, está em número 5, do 5 a 31, eram encarregados de ensinar, Deuteronômio 17, do 9 a 11, e encorajar e exortar o povo em momentos de crise, Deuteronômio 20, do 2 a 4. O sumo sacerdote destacava a necessidade que o homem tem de reconciliar-se com Deus, Êxodo 33, do 12 a 23. Os filhos de Arão, os sacerdotes, representavam várias funções sacerdotais de Cristo. Agora, em Cristo, todos vós sois sacerdócio real. Está em 1 Pedro 2 e 9. Sobre o Urim e o Tumim. Ele era um meio que Deus deixou ao sumo sacerdote para tomar decisões, para consultar a vontade de Deus. Números 27 e 21 diz: ele, Josué, deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Em 1 Samuel 28 e 6, fala que ele, Saul, consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Em Esdras 2 e 63 diz: por isso o governador os proibiu de comer alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio do Urim e do Tumim. Com o desaparecimento do Templo de Salomão, o Urim e o Tumim deixaram de ser usados. Não há registros de seu uso no segundo templo, nem no templo de Herodes. De acordo com os registros, Abiatar foi o último sumo sacerdote a usá-los. O Urim e o Tumim são tipos das direções e iluminações que hoje recebemos através do Espírito Santo. Agora vamos para Mateus 22, do 1 a 22. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: diga aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento.
Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo e outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial e lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esta parábola ilustra o convite de Deus e a rejeição do reino de Deus e de seu filho pelos judeus. O banquete de casamento serviu de reconhecimento oficial do filho, que é Jesus, como herdeiro do trono, e também serviu como prova de lealdade dos súditos. As preocupações diárias dos convidados lhes pareceram mais importantes do que as reivindicações de Cristo e as próprias necessidades espirituais. A mensagem de Cristo não tinha valor para eles, era uma questão secundária. A nação de Israel, como um todo, não quis reconhecer o filho do rei e julgou que um mero profeta da Galiléia não era o Messias prometido. O primeiro convite foi feito pelos profetas do Antigo Testamento. O segundo convite foi efetuado por João Batista, pelo ministério de Jesus, pelos apóstolos e pelos 70. A referência que o rei incendiou a cidade diz respeito à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, por determinação de Tito e Vespasiano. O convidado sem veste nupcial traz a lição de que não basta a mera aceitação do convite, é necessário algo mais. Esse convidado sem veste nupcial teve a chance de se lavar no sangue de Cristo. Ele tinha o conhecimento, mas preferiu desprezar as oportunidades de se render totalmente a Cristo. Em Mateus 13, do 24 ao 43, fala da parábola do joio e do trigo, onde os filhos do reino e os filhos do maligno coexistem no mesmo mundo. Isso ocorrerá até o fim dessa era, pois no tempo da colheita os anjos separarão o joio do trigo. Por fim, em João 1, do 11 a 12, diz: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui fala da rejeição dos convidados, os judeus, abriu a dispensação para os gentios, os não-judeus. Finalizamos agora com o Salmo 25, do 12 a 22. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra.
O que significa temer ao Senhor? Significa ter grande respeito ao Senhor. Significa ter grande temor ao Senhor. Não se trata de simples medo, mas de reverência. É você reconhecer a sua majestade, o seu poder, a sua santidade. É reconhecê-lo como Criador, como Pai, como provedor e dar-lhe a devida honra, a devida obediência e amá-lo acima de todas as coisas. O medo é uma das principais emoções humanas. Ele é necessário. Ele atua como um mecanismo de defesa. O medo aponta as nossas limitações, mas não o medo paralisante. Assim como Davi e Josafá, o nosso medo deve levar-nos a buscar o Senhor. Versículo 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Em outra versão, fala: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. A quem teme ao Senhor é destinado o conhecimento pessoal de Deus e a comunhão íntima com ele. A esses, o pacto divino é revelado, com os seus requisitos e bênçãos. Essa pessoa, ela é amiga de Deus, ela é aceita no conselho secreto de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre esses segredos de Deus em 2 Coríntios 12, do 2 a 4. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Ao apóstolo Paulo, Deus revelou os seus segredos. Em Oséias 6:3, traz um desafio maravilhoso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Até a próxima, se Deus quiser.